Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje e espero que vocês tenham tido um fim de semana maravilhoso, tenham descansado. E hoje você vai abrir sua Bíblia comigo em João 6. João 6. Vou tomar nosso cafezinho enquanto você abre aí. João, no capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Então nós vemos aqui a multiplicação de pães. A gente já conhece essa história, né? Muitos já conhecem. E é impressionante como que Jesus ele age tão naturalmente, né? Tão assim, tranquilo, né? Como sem esforço nenhum, só simplesmente ele faz. E quando eu leio sobre isso, quando eu leio um milagre desse, eu aprendi um dia desse com o pastor Reinhard que Jesus não faz milagre. Aí você vai falar assim, mas Jesus não faz milagre? Pra gente é milagre, mas para ele não. Para ele é uma coisa comum. Para ele é como beber água. Para ele é como uma mangueira da manga. Ela não espreme para dar manga, ela simplesmente dá manga. Não é verdade? Eu aprendi isso com o meu pastor. Ele sempre fala assim, não é pela força. A manga sai, dá uma florzinha e dá manga sem espremer. Então é naturalmente, Jesus ele faz naturalmente, porque é uma coisa natural nele. Nós não temos isso. E lembre-se que Jesus falou que nós faríamos coisas maiores ainda do que ele fez. E às vezes eu fico olhando e falo, meu Deus, mas como? Como que a gente tem pouca fé, né? Como que a gente é falho nessa área? Como que a gente é pequeno nessa área de crer que vamos fazer coisas maiores? Você crê que você, através do que você tem em Deus, você pode fazer coisas maiores do que multiplicar pães? De 5 pãezinhos, você multiplicar para uma multidão e ainda sobrar? É uma coisa
da gente ficar, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha do que eu tenho, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, que é pior. Eu fico com vergonha da minha pequena fé. De muitas vezes não ir tentar fazer simplesmente porque na minha cabeça eu já não consegui. Na minha cabeça é impossível. Como que eu vou conseguir isso? Por exemplo, se eu vou orar por um enfermo, aí muitas vezes eu não vou orar porque não é uma enfermidade muito... não vou orar. Mas como assim? Nossa fé é muito pequena. Nós deixamos, assim, eu tiro por mim, eu fico com vergonha muitas vezes dos meus posicionamentos, das coisas que eu deixo de fazer, do que eu deveria fazer para ajudar aquele que está próximo a mim, com a oração com o poder que Deus deu para a gente. Deus deu o mesmo poder que operou nele, o Espírito Santo, opera em nós, habita em nós, é através do poder do Espírito Santo. E nós, muitas vezes, nem tentamos. Se fosse esperar os discípulos aqui, eles iriam dispersar a multidão, falar, vai para casa para vocês procurarem alguma coisa para vocês comerem, porque aqui não tem nada. Mas Jesus, quando ele falou para Filipe, aqui no verso 6, João fala, mas dizia isso para o experimentar, porque ele já sabia o que havia de fazer. E se Jesus estiver te experimentando em alguns momentos, se ele quiser que simplesmente você fale, você faça. Se ele estiver te experimentando em algumas áreas, simplesmente porque ele quer que você tenha fé. Simplesmente porque ele quer que você faça. Independente do resultado, você creia e faça, creia e vai. Creia e comece, dê um passo de fé. Quando a gente vê Moisés na frente do Mar Vermelho, com o faraó vindo atrás dele e uma multidão dependendo dele, na frente tinha o mar, atrás tinha um inimigo que queria matar ele. E no meio tinha uma multidão que devia estar cobrando ele. Olha, você tirou a gente do Egito, agora a gente vai morrer aqui no deserto. A Bíblia fala que eles falavam isso. Falaram isso várias vezes, né? Nós vamos morrer aqui no deserto, você tirou a gente de lá para morrer aqui. O que aconteceu com Moisés ali na frente do Mar Vermelho? Ele simplesmente, Deus falou com ele, diga ao povo que marche. O primeiro passo, ir, nós devemos ir. Isso aqui é o que Jesus fez na multiplicação de pães. Olha que interessante, ele mandou trazer os pães e disse, mandai assentar os homens. Os homens ficaram todos assentados, esperando. Uma posição em que as pessoas muitas vezes estão esperando de nós alguma coisa. Um posicionamento dos filhos. A palavra diz que nós precisamos nos posicionar, porque o mundo, a natureza, as coisas revelam, as coisas esperam a manifestação dos filhos. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, numa manifestação dessa, porque os filhos de Deus, que somos nós, vamos fazer coisas maiores do que Jesus fez. Ele falou isso. E ele manda o povo se sentar. E depois ele tomou os pães, lembram que eram só 5. Ele tomou os pães e deu graças e repartiu. Uma oração que sempre Jesus fazia, e ele fez quando, por exemplo, ele estava na frente do túmulo de Lázaro, Lázaro morto já há 4 dias, Jesus na frente ali, ele falou assim, Pai, obrigado porque sempre me ouves. E essa é a certeza que nós não temos. Porque se nós tivéssemos essa certeza que Jesus tinha, a gente faria, a gente oraria, a gente botaria a mão sobre os enfermos, que eles serão curados, como diz a palavra em Marcos 16. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Muitas vezes eu me acovardo, você se acovarda de orar, porque tem medo de não ter resultado.
E o resultado, meu querido, não é comigo nem com você. O resultado é com o Senhor. Nós devemos fazer o quê? Fazer o que Jesus fez. Mandou trazer os pães, mandou a multidão se assentar e agradeceu. Ele agradeceu pelo que ele tinha. O que ele tinha? Um pouquinho. Ele tinha um pouquinho que não dava para alimentar aquela multidão, mas através daquilo ali, dele agradecer, multiplicou-se aquilo que ele tinha nas mãos. Muitas vezes nós temos pequenas coisas nas nossas mãos e não se multiplica porque eu não sou grato, porque eu não agradeço a Deus pelo pouco que eu tenho. Jesus, ele aqui agradeceu pelos 5 pães que ele tinha. Ele tinha um pouquinho que não dava para a multidão, mas ele agradeceu por aquilo que ele tinha nas mãos. Porque pela fé, ele sabia, ele, como diz aqui, porque ele já sabia o que havia de fazer. Jesus já sabia o que ia acontecer. Isso é fé, isso é certeza das coisas que não se vê. Convicção. Fé é convicção, é certeza. Então nós temos que ter essa certeza para poder acontecer o milagre. Jesus agradeceu pelo milagre antes de ver ele acontecido. Ele não tinha acontecido ainda, mas ele já agradeceu porque ele viu antes. Ele tinha certeza que ia acontecer. E isso que está faltando em nós, não é verdade? E nós precisamos nos manifestar como filhos de Deus aqui nessa terra, porque as pessoas precisam da manifestação da gente como filhos. As pessoas precisam que nós estejamos nos posicionados como filhos de Deus. E filhos de Deus que têm as mesmas coisas que Jesus tinha, o mesmo poder que Jesus tinha e operava nele, opera em nós. Então não é por nós, é por Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele te deu e me deu este lugar de filho. Então nós temos isso hoje em Jesus, porque ele morreu naquela cruz. Não é mérito nosso, é simplesmente graça do Senhor sobre a nossa vida. Jesus morreu naquela cruz, nos deu a identidade de filho e nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus aqui nessa terra. O que você precisa fazer? Se posicione. O que você precisa fazer? Agradecer. Pelo pouco que você tem na mão, agradece, porque o milagre vai acontecer. O milagre acontece no pouco. Porque se você tivesse muito, você nem ia orar para o milagre, não é verdade? Ele tinha só 5 pães e já agradeceu pela multidão que ia ser alimentada logo em seguida. Ele tinha plena convicção disso. E o que falta na gente é essa plena convicção. Nós precisamos ter a plena convicção de quem Jesus é, de quem nós somos em Jesus. Nós somos filhos, porque ele nos deu esse lugar, pago por um alto preço naquela cruz, não é verdade? Então, a palavra que eu deixo para você hoje, se posicione como filho, agradeça a Deus pelo pouco que você tem nas mãos, porque desse pouco ele pode alimentar uma multidão, assim como ele fez com esses pães aqui no deserto, ali, naquela região que as pessoas estavam conversando com ele, ouvindo ele. As pessoas estavam ali sedentas dele. E hoje nós temos muitas pessoas sedentas de Jesus, precisando desse pão. Ele falou que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então nós precisamos espalhar, multiplicar esse pão vivo que desceu do céu, porque as pessoas estão precisando. Nós precisamos ter esse posicionamento de filhos e crer que ele faz em nós e através de nós. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que o Senhor nos deu neste dia. Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa pequena fé. Te pedimos perdão porque não temos nos posicionados como filhos do Senhor aqui.
porque através de Jesus, através do teu sacrifício, Jesus, naquela cruz, nós temos posição de filhos e não temos usado não temos tido esse posicionamento aqui, não temos tido esse posicionamento aqui na terra como teus filhos. Nós não temos tido fé como o Senhor nos ensinou. Nós não temos agradecido como o Senhor fez aqui. Agradecido pelo pouco, porque o Senhor só tinha 5 pães, Jesus, e o Senhor agradeceu. E dali veio a multiplicação. Depois do agradecimento veio a multiplicação daqueles pães. Nós precisamos ser gratos. Então nós te pedimos, Senhor, perdão pela nossa falta de fé. Perdão por muitas vezes nos acovardarmos e não orarmos pelas pessoas que precisam. Perdão por não nos posicionarmos como filhos. Porque isso foi conquistado através da cruz de Jesus. Foi um alto preço pago para a gente ser filho. E nós nos acovardamos e não nos posicionamos como filhos. Te pedimos perdão. E te pedimos que o Senhor esteja nos enchendo com essa certeza. O Senhor esteja nos dando a fé necessária para fazermos o que for preciso. A fé necessária para agirmos, para nos movimentarmos aqui na terra. E nós possamos ter também um coração agradecido ao Senhor, mesmo que seja no pouco, com 5 pãezinhos, mesmo que seja no pouco que nós temos na nossa mesa, que nós possamos ser agradecidos ao Senhor. Ah, papai, eu venho te pedir, tem misericórdia de nós e nos ajude na nossa pequena fé, para que a gente possa mudar essa visão, mudar a nossa mente, mudar o nosso posicionamento e podermos nos posicionar como filhos do Senhor e ter a certeza e a convicção das coisas que ainda não aconteceram, a certeza de que aconteceu, de que já aconteceu. Assim como o Senhor se posicionou, Jesus, ali de frente àquela multidão, com aqueles 5 pães, e eles se multiplicaram e toda a multidão comeu, se alimentou. Que nós possamos ver o exemplo, aprender com o Senhor e fazer como o Senhor fez. Nós te agradecemos por o Senhor nos ensinar isso e nos ajude, Pai, a nos posicionarmos assim. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, a palavra de hoje é: se posicione como filho e agradeça pelos 5 pães que você tem na mão, pelo pouquinho que você tem nas mãos, porque desse pouquinho o Senhor vai expandir e vai fazer o que for preciso. Deus te abençoe e abra sua boca e deixa Deus te usar para falar do amor dele, nem que seja para um nesse dia. Peça a ele uma pessoa, para Deus me dê uma pessoa para que eu possa falar do seu amor. Se cada dia você pedir uma pessoa e falar do amor de Deus e falar desse Jesus maravilhoso que multiplica 5 pães e alimenta uma multidão, se cada dia você falar para uma pessoa, muitas pessoas ao nosso redor vão conhecer e vão se tornar filhos, porque vão ter a certeza de que Jesus morreu naquela cruz por amor a ele, assim como foi por nós. Deus te abençoe. Amém.